Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula da nossa catequese tradicional. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a hierarquia da igreja, continuando o nosso estudo sobre o nono artigo do Credo, no qual professamos crer na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Na aula passada a gente estudou sobre a Igreja Católica em geral e na próxima aula a gente vai estudar sobre a comunhão dos santos. Então, pra gente prosseguir, já deixa o teu like, te inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aí, viva a Santa Igreja de Cristo! Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e envia essa aula para quem tu acha que precisa ou que gostaria de assistir ela, beleza? Sem mais enrolação então, vamos começar com uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, para que tenhamos um bom estudo e sejamos muito abençoados pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente precisa começar então dizendo que é uma distinção dentro da igreja, que é a igreja discente e a igreja docente. Não que sejam igrejas diferentes, mas são particularidades dentro da igreja. E essa distinção foi feita pelo próprio Jesus Cristo ao estabelecer 12 apóstolos dentre todos os seus demais discípulos. E no que consiste então essa divisão? Bom, a igreja docente, formada originalmente pelos 12 apóstolos de Nosso Senhor, é aquela que tem a autoridade de ensinar, porque na igreja existem os que ensinam e os que são ensinados, os que mandam e os que obedecem. A igreja docente pertencem àqueles que mandam e que ensinam. E quem são eles? O Santo Padre, o Papa, bem como os demais bispos em comunhão com ele, e sob a dependência desses bispos, os demais ministros sagrados. Já a igreja discente é composta por todos os fiéis. E esses fiéis, nós, precisamos ouvir os que nos dizem os ministros sagrados, porque como disse nosso Senhor Jesus Cristo aos seus santos apóstolos, em Lucas 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E além do ministério de ensino, os bispos eles têm o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a observância dessas leis. Mas e de onde vem esse poder deles? Do povo? De forma alguma seria uma heresia dizer que o poder emana do povo. A igreja não é uma democracia, mas uma monarquia. Todo poder e autoridade, tanto do Papa quanto dos bispos, emana do próprio Deus, que é o Rei do Universo e da igreja. E abaixo do Rei, nós temos o Papa, seu representante divino aqui na Terra, que é o príncipe dentre todos os bispos. E ele age, portanto, com a mesma autoridade de Cristo, funcionando como uma espécie de emissário, de interventor, com plenos poderes. Porque disse Jesus a Pedro: eu darei a ti as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E esse poder das chaves passa aos sucessores de São Pedro, que são os bispos de Roma ao longo da história. Portanto, o sumo pontífice age em nome de Cristo e com a autoridade de Cristo. Dito isso, não é difícil perceber que o Papa ocupa a posição de maior dignidade que há na Terra, muito mais do que qualquer rei ou presidente. E Deus ainda fez dele infalível em questões de fé e moral. E como se dá isso? Toda vez que o Papa usa da sua autoridade enquanto sumo pontífice para proclamar uma doutrina em termos de fé e moral, ele é incapaz de errar, porque é assistido pelo Espírito Santo. E somente nessas ocasiões é que ele é infalível. Isso significa que ele cria algo novo? Não. O estabelecimento de um dogma não é criar algo novo, mas refutar possíveis erros que possam macular algo que a igreja já crê desde sempre. Um exemplo disso é a dogmatização no Concílio de Nicéia da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre teve plena certeza de que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. O Evangelho nos demonstra isso. Porém, havia um herege chamado Ário que naquela época espalhava a mentira de que Jesus não era Deus. Portanto, os bispos se reuniram em concílio para refutar essa interpretação falsa de forma definitiva. Inclusive, uma cena que aconteceu nesse concílio foi protagonizada por São Nicolau, hoje conhecido como Papai Noel, que enfiou a mão na cara de Ário, deu um murro nele por conta da heresia que ele estava disseminando.
De forma semelhante, São Pio X, 100 anos atrás, quando disseram para ele pegar leve com os modernistas dentro da igreja, ele disse que o que eles mereciam eram ser espancados com os punhos. Por quê? Porque tanto São Pio X quanto São Nicolau amavam de todo o coração a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja. E aproveitando, trazemos mais um dogma, então, o dogma da maternidade divina de Nosso Senhor Jesus Cristo por Maria. Não foi algo que a igreja inventou. O estabelecimento desse dogma se deu no século V. Porém, desde tempos imemoriais, os fiéis católicos já rezavam a Nossa Senhora Mãe de Deus, porque data do século III, portanto, ano 200 e pouco, o registro mais antigo de uma oração litúrgica escrita a Nossa Senhora, chamada Subtum, na qual se reza: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Portanto, o dogma serve para combater qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de confusão que possa estar se espalhando entre os fiéis e confundindo uma verdade de fé já conhecida, porque todas as verdades já foram reveladas. E do mesmo modo como lá atrás houve a dogmatização da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a dogmatização de Maria enquanto Mãe de Deus, no Concílio Vaticano I foi dogmatizada a infalibilidade do Santo Padre, que já estava presente tanto na tradição quanto nas Sagradas Escrituras. Em vista dessa verdade de fé de que o Papa é infalível, quem discorda ou ao menos duvida de um dogma proferido pelo Papa comete pecado contra a fé e, se persistir no erro, se torna um herege e não faz mais parte da Igreja de Cristo. E o que representa, então, o Papa para o fiel católico? O Papa, ele deve ser visto pelo fiel católico como seu pai, mestre e pastor. E abaixo dele, nós temos os bispos. Nós falamos que o cargo do Papa é o mais elevado, o de mais alta distinção que há na Terra. Certo. E abaixo dele está o cargo dos bispos, que são os legítimos sucessores dos santos apóstolos. E nas suas sedes, nas dioceses que foram confiadas a esses episcopos, a esses bispos, eles também devem ser encarados como pai, mestre e pastor dos fiéis que ali comungam. E esses fiéis devem, portanto, obediência ao seu bispo em tudo que diz respeito ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. E para auxiliar esses bispos, aos presbíteros, os padres, em especial os párocos, que são os chefes das paróquias. Paróquias são subdivisões dentro de uma diocese, e dioceses são subdivisões dentro da grande Igreja de Cristo. E a esses chefes das paróquias, os fiéis devem respeito e submissão nos assuntos que dizem respeito ao bem daquela paróquia. E bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido edificante. Peço que rezem o Ave Maria por mim. Na próxima aula, então, vamos falar sobre a comunhão dos santos, para encerrar nosso estudo sobre o 9º artigo do Credo. Desejo que Deus abençoe vocês e abençoe as famílias de vocês, e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.